Dia. Hoje nós falaremos sobre choque séptico, conceito e manejo. Dividiremos a nossa aula em vários tópicos e antes disso gostaria de me apresentar. Sou o Jamil Pedro de Siqueira Caldas, sou neonatologista, professor do Departamento de Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e diretor da Divisão de Neonatologia do CAISM da Unicamp. Abordaremos então a nossa aula em 5 tópicos principais: o conceito de choque, especialmente choque séptico, os aspectos do desenvolvimento do miocárdio fetal e a circulação fetal neonatal, a classificação fisiopatológica do choque, o diagnóstico e o tratamento da entidade. Iniciando então pela definição de choque e choque séptico, o choque é definido como a insuficiência de fornecimento de oxigênio e nutrientes ao tecido. Portanto, é uma definição fisiopatológica e que esclarece muito em relação ao que será feito em relação ao tratamento. Aqui nós temos um esquema da microcirculação periférica, onde todo o processo fisiopatológico da doença se desenvolve. Nós temos a presença da arteríola, que traz o sangue arterial proveniente, bombeado através do coração, trazendo nutrientes e oxigênio aos tecidos. Essas arteríolas se ramificam em meta-arteríolas e a entrada do fluxo sanguíneo das meta-arteríolas em direção aos capilares é feito por controle esfincteriano. Então, existe presença de músculo liso circular em volta, na entrada ou na saída dessas meta-arteríolas, o que faz com que o controle de entrada e saída de sangue na microcirculação seja controlado. Existe, como vocês estão vendo aqui, uma via principal, mas outras vias podem ser acionadas de acordo com a demanda metabólica dos tecidos. À medida que o oxigênio e os nutrientes vão sendo fornecidos às células e aos tecidos, os restos catabólicos do metabolismo dos células e tecidos são recolhidos, então, pela capilares de origem venosos e a seguir recolhidos pelas venas e assim a seguir caem na circulação sistêmica de retorno ao coração. Bom, toda essa passagem de sangue da arteríola em direção à vena era controlada com a atuação de mediadores locais, especialmente o óxido nítrico, que é um potente vasodilatador, promovendo, então, a vasodilatação desses pequenos vasos, promovendo uma entrada maior de oxigênio e nutriente aos tecidos, e quando a taxa metabólica atinge a sua necessidade fisiológica, essa diminuição a produção do óxido nítrico diminuída e os esfíncteres são contraídos e a passagem de sangue diminui nesse local. Portanto, existe um controle funcional de acordo com as necessidades. Ações de hormônios vasorreguladores, por exemplo, o cortisol, que exerce uma função importante também no controle de abertura e fechamento desses esfíncteres e maior ou menor passagem de sangue na microcirculação, e alguns medicamentos que podem fazer uma ação exatamente nos locais, como a gente vai falar sobre as drogas vasoativas. No choque séptico, o conceito de choque séptico, você teria a mesma definição, insuficiência de fornecimento de oxigênio e nutrientes aos tecidos, aqui desencadeado por um agente microbiológico, seja vírus, bactéria ou fungo, ou um componente desse agente microbiológico produzindo os mesmos efeitos. Existe uma lesão endotelial difusa, tanto das arteríolas, venas e das dos capilares, promovendo então a destruição ou lesão importante das suas paredes, provocando extravasamento de tecido, de líquido para o interstício, sem a devida captação pelos capilares e venosos, capilares venosos e linfáticos, promovendo então uma retenção de líquido, daí o componente hipovolêmico do choque séptico. Existe a ação, então, das endotoxinas, produzindo também destruição, tanto do controle esfincteriano quanto da lesão direta da parede dos vasos, a ação das prostaglandinas, tanto como função vasoconstritora como vasodilatadora, as endotelinas, que normalmente exercem uma função de regulação fisiológica do fluxo, mas que, em decorrência do quadro séptico, pode ter uma ação desregulada, promovendo vasoconstrição intensa ou vasodilatação intensa. E citocinas, que, promovidas pelo agente em si, o componente dos agentes microbiológicos, promove, então, uma desregulação do fluxo sanguíneo na microcirculação. É importante, antes que a gente entre nas causas e no tratamento do choque séptico, que a gente entenda a circulação fetal e neonatal, para que a gente
possa compreender e intervir no choque séptico de origem precoce. Como todos conhecem, a placenta, então, é um território de baixa pressão, recebendo sangue dos ramos da artéria placentária, existem os lagos que se formam, e dos lagos placentários na fase fetal surge, então, a veia umbilical, trazendo sangue para o feto. Na região hepática, o sangue, ao invés de... ele passa pelo fígado através do ducto venoso, atingindo, então, a veia cava inferior, logo acima do diafragma. O sangue da veia cava inferior, ao entrar no ato direito, é direcionado para o átrio esquerdo e ejetado, então, pela aorta. Esse sangue rico em oxigênio nutriente é ejetado pela aorta e cai pela circulação sistêmica para a nutrição do feto. Sangue proveniente de cabeça e pescoço, vindo pelo ato direito, é direcionado, então, pelo ventrículo direito e impulsionado pela artéria pulmonar, e devido a território de alta pressão presente nos pulmões do feto, esse sangue, então, é desviado pelo ducto venoso para dentro da aorta, e, portanto, esse sangue aqui tem um componente misto. Aqui só um detalhe em relação à circulação do ducto venoso, da veia umbilical do ducto venoso, mostrando que esse sangue não é direcionado para as veias portas, e sim desviado pelo ducto venoso. Bom, então a circulação fetal tem essas características de baixa resistência vascular periférica, devido ao leito placentário, alta resistência pulmonar, o desvio sanguíneo fisiológico do ducto venoso, forame oval do cano arterial, o que faz com que isso depois vai interferir na leitura do ecocardiograma na criança logo após o nascimento. É uma circulação em série, como vocês perceberam, o sangue preferencialmente é desviado para coronárias e cérebros, e existe um predomínio do ventrículo direito também, isso é preciso ser compreendido, principalmente no caso de choque séptico de origem precoce, em que o ventrículo direito dominante e o ventrículo esquerdo está sendo transformado para assumir esse papel, como vai acontecer para o resto da vida. E logo após o nascimento, com as primeiras respirações que a criança promove, a circulação, então, passa a ter o padrão neonatal, o padrão tipo adulto, o aumento súbito da resistência vascular periférica pelo leito sistêmico que se contrai, pela interrupção dos desvios sanguíneos, já não existe mais ducto venoso, né, veia umbilical com presença de sangue, forame oval e canal arterial que se fecham. A queda da resistência vascular pulmonar, o fluxo sanguíneo é transferido para o pulmão, retorna pelas veias pulmonares, fazendo com que o ventrículo esquerdo passe a ter uma sobrecarga fisiológica de pressão e volume e se torne o ventrículo dominante. Existe, então, um aumento da pré-carga, proveniente aí de sangue que vem dos membros inferiores e da metade inferior do corpo, e da pós-carga representada aí pelo aumento súbito da resistência vascular periférica, e a divisão do débito agora passa a ser o predomínio gradual do ventrículo esquerdo. Embora nos primeiros dias a gente faça uma avaliação conjunta do débito cardíaco, justamente por esse período de transição de predomínio ventricular. O miocárdio do recém-nascido, ele também apresenta algumas características que o tornam, que o definem como uma imaturidade miocárdica, especialmente nos prematuros. Temos a presença de menos elementos contráteis, menos miofibrilas, portanto, uma menor capacidade contrátil. Existe uma desproporção de volume com superfície, portanto, ele contrai no mesmo volume, na mesma superfície, ele contrai de uma forma menos eficiente, um maior conteúdo de água que ocupa o espaço das fibrilas contráteis, um retículo sarcoplasmático pouco desenvolvido, ou seja, um elemento que produz o ATP para a contração muscular, ele tem um desenvolvimento ainda pouco efetivo. Isso faz, então, que haja uma imaturidade miocárdica e, portanto, uma predisposição do recém-nascido e do lactente jovem a ter sinais de choque independente da causa. E também importante é que os miocárdios, tanto o miocárdio e também os vasos do recém-nascido têm uma expressão insuficiente dos receptores adrenérgicos, especialmente nos prematuros, o que faz que não infrequentemente a gente precise de usar mais de uma droga vasoativa para que haja uma resposta suficiente de aumento do débito cardíaco e aumento da pressão arterial para que o choque seja resolvido. Bom, o choque é dividido classicamente em 4 categorias: hipovolêmico, em que há uma déficit de pré-carga, encardiogênico, a origem primária
do choque é a falha da bomba cardíaca, o defeito se encontra no miocárdio, ou no coração. Um choque de origem de causa distributiva, especialmente neurogênica, então uma distribuição do volume, é possível que o volume hídrico seja normal, porém ele está mal distribuído. O exemplo clássico do recém-nascido é a choque promovido pela asfixia, devido ao mau controle. Ao descontrole autonômico, existe uma vasodilatação, uma vasoplegia, na verdade, dos vasos periféricos com acúmulo de líquido na periferia. Bom, e existe também, obviamente, o choque de origem mista, em que o componente hipovolêmico, cardiogênico, distributivo, eles se dividem ou se agrupam, produzindo um choque de origem mista. Existem vários pontos de falha na circulação. E o exemplo clássico aqui é a sepse. Portanto, a sepse tem um aspecto distributivo daquela lesão endotelial da microcirculação. Existe um componente que não consegue fazer o retorno, a entrada do sangue na microcirculação, e a saída dela está alterada. Existe um componente cardiogênico, existe uma falha de bomba, e também existe um componente hipovolêmico, justamente devido à má distribuição do volume, você tem uma diminuição da pré-carga ao coração. Portanto, a gente vai ter que agir em vários pontos da circulação para que o choque seja efetivamente tratado. Bom, só para mostrar que nem todo choque é séptico, só para lembrar que as características hipovolêmicas do as causas hipovolêmicas do recém-nascido são basicamente são doenças que provocam sangramento, e as outras causas principais, que é enterocolite necrosante e as perdas gastrointestinais, especialmente por malformações, são causas importantes de hipovolemia que devem ser levadas em conta quando o quadro séptico está associado. O choque cardiogênico é representado, então, pela asfixia e pelas doenças cardíacas primárias, ou pelo pneumotórax. O choque distributivo, como disse anteriormente, pela asfixia ou uso inadequado de relaxantes musculares, inclusive midazolam, e o choque de origem mista, em que os dois representantes principais são a sepse e o próprio estado pós-operatório, que leva a um quadro de síndrome de reação inflamatória sistêmica. Em relação ao diagnóstico, não há nenhum sinal clínico específico, ou seja, todos os sinais, eles são muitas vezes indistinguíveis, o que é sepse e o que é choque séptico, embora para adultos existam definições bem esclarecidas, bem definidas pelas diretrizes. Para a criança, por recém-nascido, ainda um pouco, não está muito claro o que é o conceito de sepse e o que é choque séptico. Muitas vezes esses sinais clínicos eles são indistinguíveis e são compatíveis com uma reação inflamatória sistêmica. Existem, então, indicadores de sinais de insuficiência circulatória. São esses sinais que a gente vai prestar atenção no exame físico da criança e outros exames laboratoriais para que o diagnóstico de choque seja feito o mais rápido possível, que seja reconhecido o mais rápido possível, uma vez que o seu tratamento precoce implica uma melhor resposta. Em relação aos sinais físicos, os achados cardiovasculares clássicos, que se encontram em crianças maiores e em adultos, também são encontrados no recém-nascido, embora os valores de referência sejam diferentes, como hipotensão arterial, alteração de amplitude de pulso, que nós vamos comentar daqui a pouco, alteração da frequência cardíaca, em geral, taquicardia, embora a bradicardia, por arritmia congênita do recém-nascido e do feto, sejam causas do choque, alteração da pressão venosa central. Dificilmente, embora haja tecnologia de mensuração da pressão venosa central através de monitores multiparamétricos, nós temos que lembrar que os catéteres utilizados em recém-nascidos, catéteres intravenosos, são de calibre muito fino, e o padrão utilizado para adulto, de variações de +2, +4, -2, -4, para a pressão venosa central, eles são difíceis de serem estendido para o recém-nascido. Os valores costumam ser mais altos, mas, na verdade, uma avaliação relativa desses valores e não um valor absoluto. Então, ele é pouco usado no período neonatal como um elemento diagnóstico de choque. E o tempo de enchimento capilar, que nós vamos fazer aí no comentário daqui a pouco. Existem também alterações respiratórias, já que é uma alteração inflamatória sistêmica, com aumento da frequência respiratória compensatória e a presença, então, de dispneia e gemência, em geral, decorrente da tentativa de manter essa frequência respiratória, essa compensação respiratória do choque, e também decorrente da acidose respiratória, da acidose metabólica. Outros sinais, como hipotermia, então, já na fase mais
terminal do choque, existe dificuldade de manutenção da temperatura cutânea com hipotermia, a presença de oligúria e a presença, então, de acidemia metabólica mensurada pelas dosagens de bicarbonato e de lactato. Então, em relação ao tempo de enchimento capilar, existe a sua sensibilidade, a sua especificidade depende do local da pesquisa, se é na ponta dos dedos, se é na região external. Existe uma variabilidade interobservadora importante, se vocês forem colocarem 2 ou 3 observadores para fazer na mesma criança, a mesma medida, vocês verão que um pode dizer que tem 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. A temperatura da pele também influencia, então se a criança estiver hipotérmica, seja por causa de causa primária ou de causa secundária, isso vai interferir na sua mensuração. As medicações, principalmente drogas vasoativas potentes, com ação vasoconstritoras potentes, que podem levar a vasoconstrição da pele e tempo de enchimento capilar prolongado, outra dificuldade da sua mensuração, e a maturidade da pele, os recém-nascidos pré-termos extremos, aqui, especialmente aqueles de 24 a 26 semanas, tem uma camada de epiderme muito fina, o que faz com que a pele constantemente se torne avermelhada, apesar da má circulação. Existe um trabalho que mensurou o fluxo de veia cava superior, que seria um indicador mais preciso ou mais objetivo do volume sanguíneo presente nessa circulação, da pré-carga, né, versus por um observador treinado que mensurou 3 segundos de tempo de enchimento capilar. Isso promove uma sensibilidade de 55%, ou seja, 45% das situações, esse tempo de enchimento falharia, uma especificidade de 81%. Ou seja, quando o observador treinado disse que o tempo de enchimento era mais prolongado, tanto de 4 segundos, havia uma correlação importante entre fluxo sanguíneo, fluxo de veia cava superior baixo, indicando hipovolemia, e essa mensuração do tempo de enchimento. O débito urinário também é um bom marcador de má perfusão glomerular. Lembrar, entretanto, que ele é um marcador tardio do choque, quando já aconteceu a hipotensão, a cardíaca reativa, e aí, após isso, que vai aparecer a oligúria. Lembrar também da maturidade do prematuro extremo, em que ele pode eventualmente continuar urinando, apesar de estar hipotenso ou com valores não considerados normais para a idade, devido à própria imaturidade de reabsorção tubular, manutenção da água, e reabsorção da água, e a diurese osmótica. Essas crianças com sepse, choque séptico, costumam apresentar hiperglicemia, portanto, ter glicosúria e diurese osmótica, apesar de desidratados, hipotensos e chocados. E a questão aqui é a medida do débito urinário, que seria preferencialmente feita por sonda vesical, mas as crianças muito pequenas têm dificuldade da passagem pelo calibre disponível das sondas e é feito, então, pela pesagem das fraldas, desde que seja feito de forma adequada essa pesagem pré- e pós-diurésia, ele é um bom marcador aí do débito urinário expresso em gramas. A questão da pressão arterial, é preciso que se mensure, então, a pressão arterial e se verifica os valores próprios, a idade gestacional e o peso, não considerar o peso, não considerar valores uniformes para todas as crianças, todos os recém-nascidos. Lembrar que a pressão arterial média, ela aumenta ao longo do tempo, portanto, os valores de pressão arterial média, que poderia ser considerado normal, de 25, por exemplo, no primeiro dia de vida, ela vai aumentar e pode ser que na primeira semana, na segunda semana, para aquela criança seja 30 ou 40. Lembrar também que o conceito de pressão arterial média igual a idade estacionária só vale para transporte ou para a equipe paramédica, uma avaliação inicial e rápida de estado de choque, mas não para avaliação de terapia intensiva. E mesmo o conceito de que qualquer valor de pressão arterial média acima de 30 é normal, isso pode não ser válido individualmente. E é também importante que haja toda uma avaliação semiológica conjunta para a avaliação do choque, a avaliação de perfusão, de frequência cardíaca, de débito urinário, da causa, se existe uma causa para o choque, porque o valor isolado da pressão arterial como um valor baixo, indicando um tratamento, ele é questionado na literatura, existem trabalhos, não para choque séptico, mas para a fase de transição do recém-nascido prematuro extremo, que valores isolados de hipotensão arterial foram tratados e essas crianças tiveram um mau desempenho neurológico naquelas crianças em que aguardou-se conservadoramente que a pressão voltasse a um valor considerado normal, desde que não houvesse sintomas associados. Esses são alguns exemplos. O primeiro, que é de Zubrod, de 1995, que faz a avaliação
da pressão arterial sistólica e diastólica para a idade gestacional, aqui de 22 até 42 semanas, tendo o seu valor médio e os intervalos de confiança 95% super inferior a superior. Posteriormente, Fanarov publicado em 2006 para as primeiras 72 horas de vida, que é a fase de transição do recém-nascido, especialmente prematuro. Esses valores aqui são para crianças abaixo de 1,5 kg, em que ele consegue medir aí a pressão, demonstra os valores de pressão arterial, a média, e segundo o primeiro e segundo desvio padrão, vocês verificam que realmente a pressão arterial média sobe ao longo dos dias, das horas. Bom, as fases do choque séptico, que é do choque dividido em choque quente e choque frio, dificilmente é observado em recém-nascidos, especialmente nos recém-nascidos muito imaturos. Em geral, ele progride rapidamente para o choque frio. Bom, o que é choque séptico, quente e frio? A fase inicial do choque compensado em que a pressão arterial está normal, existem mecanismos compensatórios que fazem que as extremidades se tornem ainda quentes, que progridem rapidamente para frias, o tempo de investimento capilar está aumentado, a fase de oligúria está começando e a frequência cardíaca compensatória, então, está aumentada. Então, esse é o choque compensado, existe uma manutenção da perfusão adequada para a coração cérebro-adrenal. À medida que o elemento do choque, especialmente no quadro do choque séptico, mantém e não é corrigido adequadamente, vai existir uma falha no sistema compensatório do organismo, fazendo com que ocorra, então, hipotensão arterial, extremidades frias e pálidas, rendilhado cutâneo, pulsos fracos e desenvolvimento da acidemia lática. Essa fase, então, do choque descompensado pela falha do sistema regulador, coincidente, então, na criança maior e no adulto, com a fase do choque frio. Se o choque não é corrigido, ou se a doença de base é muito grave, como no choque séptico, desenvolve-se, então, um choque refratário, choque grave, depois evolução para falência de múltiplos órgãos e sistemas e, eventualmente, o óbito. O lactato sanguíneo, em relação aos exames complementares, é uma medida indireta mais específica e disponível de hipoperfusão textual, melhor que o bicarbonato, mas, no entanto, a gente precisa tomar cuidado na sua avaliação. Ele determina um evento em andamento, ou seja, a criança pode ter sinais clínicos de choque séptico e a dosagem do lactato é normal. À medida que a criança vai sendo tratada, inclusive na fase de melhora, esse lactato vai acumular na periferia. Eventualmente, isso leva cerca de 6 horas para que haja um aumento significativo dos valores sanguíneos. Portanto, é possível que a criança esteja até em fase de melhora, em resposta ao tratamento, e aí você tem um aumento do lactato, aí não indicando uma piora do quadro clínico, mas uma reabsorção daquele lactato acumulado na periferia que agora passa a entrar pela circulação, porque havia uma dificuldade de trazer todos esses catabólitos aí da periferia devido à má circulação. Então, é preciso fazer uma avaliação conjunta. Se a criança está piorando e ele está subindo, é um indicador de piora. Se a criança está melhorando e ele sobe ligeiramente, ou valores moderados, ele pode ser só um indicador de que a microcirculação se refez. E é importante, então, que sejam feitas medidas seriadas em um valor considerado normal para recém-nascido, não são valores menores que 2,5 milimol por litro. Em geral, esses valores são fornecidos pela gasometria e os valores do sangue arterial são muito próximos do sangue venoso, não há necessidade correta de sangue arterial para sua mensuração. E também é importante lembrar que a adrenalina provoca um aumento da produção. Então, nas primeiras horas de uso da epinefrina, tem uma estimulação beta-2, que promove aumento da glicogenose, a gliconeogênese em músculo e no fígado. Isso provoca hiperglicemia e vai produzir, então, aumentos da síntese de lactato. Então, lembrar que com a adrenalina você pode ter um aumento do lactato que não indica piora do quadro. A criança já até melhorou da pressão arterial, da frequência cardíaca, do estado de perfusão, de melhora da perfusão cutânea, mas a criança aumentou o lactato sobe decorrente só com o aumento da sua produção e não da piora clínica. Um outro elemento de exame complementar importante para ser que ajuda muito tanto no diagnóstico quanto na avaliação da função cardíaca é a cardiografia transtorácica, que seria o eco funcional. Primeiro, ele afasta a cardiopatia congênita como a causa do choque. Ele faz só uma avaliação do débito cardíaco, porém ele depende do quê? Da experiência do operador. Então, o mesmo operador precisaria fazer o exame da criança várias vezes e aí detectar variações do débito cardíaco para mais ou para menos, ou normalização desse débito, a presença ou ausência de desvio fisiológico, como canal arterial e o forame oval, eles atrapalham na avaliação do débito cardíaco, porque existe fuga do sangue por essas regiões e dificulta, então, um valor absoluto do débito.
análise de débito cardíaco combinado devido ao trabalho em conjunto dos ventrículos nos primeiros dias de vida. Outro aspecto que a ecocardiografia transtorácica nos fornece é a avaliação do fluxo da veia cava superior. Esse é um avaliador de retorno venoso para mais ou para menos, indicando a sobrecarga pressórica do ventrículo direito ou uma admissão volumétrica. Então, ele tem uma acurácia e precisão limitada e alguns autores consideram uma falha em torno de 30%, também dependente da avaliação do operador. Então, é preciso, para fazer a realização da cardiografia funcional, o neurologista ou cardiologista tenha uma experiência muito grande na avaliação da criança e que os mesmos operadores efetuem essa avaliação de forma seriada, avaliações feitas por avaliadores diferentes, em momentos diferentes, então, promovem resultados diferentes ou valores relativos. Outros meios, como essas técnicas, vocês podem visualizar na tela, ainda não existem dados suficientes para avaliação em recém-nascidos. Na verdade, não existem trabalhos, fora o NIRS, não existe trabalho em recém-nascidos, especialmente para aqueles prematuros extremos, o que faz com que eles não possam ser usados na avaliação do choque septo em recém-nascido. Aqui são valores normais do débito cardíaco, então de 150 a 300 ml por quilo por minuto, desde que não haja os registros fisiológicos abertos. Existe, então, uma tabela de referência fornecida pelo DEBUT, publicado recentemente em 2020, que avalia a idade estacional, a idade pós-natal das crianças, do débito do ventrículo direito, do débito cardíaco e do fluxo venoso pela veia cava superior, de acordo com a idade. Isso é interessante quem faz eco funcional que tem esses valores em mente, e de uma forma mais simples de ter em mente, que o débito cardíaco menor que 150, um fluxo de veia cava superior menor de que 30, com 5 horas de vida, ou valores menores de 40 a 45 após esse período, existe uma associação importante com maior mortalidade, porque eles indicam um débito cardíaco baixo, um fluxo de veia cava superior baixo, indicando pré-carga insuficiente. Então, e é necessário também que na avaliação do eco funcional, que haja uma análise conjunta com a pressão arterial, com a frequência cardíaca, os outros elementos da avaliação clínica do choque, para que haja uma individualização do tratamento. Em relação ao tratamento, ele é baseado em 3 pilares básicos, que é a reposição do volume, se necessário, drogas vasoativas, conforme a resposta ao volume, e o uso de corticosteroide como uma alternativa mais final. O bicarbonato ele não é o quarto pilar do tratamento, ele só deve ser usado em situações muito especiais, como a gente vai comentar ao final da aula. Em relação à reposição volêmica, o tipo de solução, existe solução fisiológica, soluções cristalóides, as soluções de coloide e soluções de albumina. O tipo de solução mais amplamente usado e de melhor resposta é o soro fisiológico, a solução salina. Tem trabalhos que demonstraram que ela foi tão efetiva quanto a albumina em restaurar a pressão arterial em recém-nascidos hipotensos. Lembrando que a albumina é um produto mais caro, é um produto derivado do sangue, portanto sujeito aí à transmissão de doenças infecciosas, e nós temos um produto que é eficaz, que é seguro, barato e facilmente disponível em qualquer unidade neonatal, que é o soro fisiológico. Lembrar que e só possui cloreto de sódio, é diferente do ringalactato, que possui também alguns eletrólitos. Nessa fase inicial não seria mais interessante ser administrado devido à oligúria e à mesmanúria. E o coloide, então, e o uso de albumina, o uso cauteloso e teorizado, tem um efeito muito rápido, porém leva a excesso de sódio, e esse efeito rápido também rapidamente se desfaz se a criança tiver uma perda endotelial importante, a endotelite associada ao quadro de choque séptico. Então, o elemento primário de reposição e que deve ser priorizado, então, no tratamento do choque séptico na reposição volêmica é o soro fisiológico. Em relação ao quanto de volume que é dado, que é bastante diferente do lactente e da criança maior, então o volume precisa ser um uso criterioso, porque existem poucas situações realmente hipopolêmicas que estão na recém-nascida, como a gente mostrou, e que são facilmente distinguíveis ou identificáveis. Em geral, se preconiza a expansão volêmica de 10 a 20 ml por quilo em uma hora do recém-nascido pré-termo, e no recém-nascido a termo ele começa também com 10 a 20 ml por quilo, porém, em algumas crianças a termo, eles necessitam, às vezes, de reposição, séries de pequenas reposições que podem chegar no total até 50 a 60 ml por quilo, de acordo com a avaliação das perdas. E início precoce de drogas relativas é um conceito também que precisa estar bem claro no tratamento de choque séptico, não havendo resposta à
reposição volêmica precoce entre 1 e 2 horas. O início precoce de droga vasoativa é um determinante importante do sucesso do tratamento do choque séptico. Por outro lado, é importante também tomar-se cuidado em sepse ou cirrose associadas a situações verdadeiramente hipovolêmicas, como enterocolite necrosante. Defeitos de parede abdominal, eles podem necessitar de reparação volêmica muito expressivas e muitas vezes a gente esquece que essas perdas volêmicas são um dos componentes principais do choque dessas crianças, e a reposição volêmica inadequada associada ao uso de drogas vasoconstritoras podem piorar o quadro de choque dessas crianças. Em relação ao uso de drogas vasoativas, a droga vasoativa mais usada em recém-nascido é a dopamina. Ela tem efeitos em vários receptores, alfa, beta, adrenérgicos e dopaminérgicos. Existe uma variabilidade intra e interindividual para dose e resposta. Então, a mesma criança, duas crianças da mesma idade gestacional podem responder de forma diferente ao mesmo tipo de dosagem. Só precisa haver uma avaliação individual dessa criança em relação àquela dose prevista. Isso devido ao metabolismo da droga, em que algumas crianças promovem um metabolismo mais rápido, portanto precisam de doses mais altas, e algumas que têm uma taxa metabólica de retirada da droga da circulação mais lenta, e portanto precisam com doses menores, com acúmulo elas acabam tendo um efeito com doses menores. Produção locais de hormônios vasorregulatórios locais, lá na microperiferia, produção de óxido nítrico ou outros mediadores que promovem vasodilatação, vasoconstrição e, portanto, melhoram ou pioram a função da dopamina. Estado de expressão dos receptores e diferenças na função adrenal, especialmente em prematuros muito imaturos, em que a ausência ou diminuição expressiva desses receptores aí na superfície celular dos vasos do miocárdio faz com que você necessite de aumento de doses progressivas da dopamina ou de associação com outras drogas que promovem, então, a saturação de receptores e o efeito da droga no vaso do miocárdio e que justifica, em algumas situações, o uso de hidrocortisona para o aumento da expressão desses receptores e melhor efeito das drogas vasoativas no tratamento do choque. A dopamina, classicamente, é dividida em duas situações de acordo com a dosagem em efeitos em receptores dopaminérgicos, receptores alfa e receptores beta. Doses muito pequenas, então de meio a 1 micrograma por quilo por minuto, fazem um efeito basicamente dopaminérgico, em que esses receptores estão presentes, então, no rim, no mesentério, provocando vasodilatação, existe algum grau de vasodilatação coronariana, e tem um efeito tubular renal direto com espoliação de sódio, então é uma droga que provoca hiponatremia. E já existe em algumas crianças um endotropismo positivo, mesmo com doses tão baixas como meio a 1. À medida que a dose vai aumentando, se aproxima de 2 a 4, 5 microgramas por quilo por minuto, começa a haver a estimulação dos receptores alfa e presentes nos vasos, com vasoconstrição e inotropismo positivo, ou seja, aumento do débito cardíaco e melhora da pressão arterial. Em doses mais elevadas, que se aproximam de 8 a 10 microgramas por quilo por minuto ou mais, existe já a estimulação dos receptores beta cardíaco, com aumento da força cardíaca, do inotropismo positivo direto ou indireto secundário aos mecanismos reguladores, e um cronotropismo positivo, ou seja, essas drogas eventualmente a dopamina pode produzir taquicardia importante, que é um fator limitante da ação da droga. Outras drogas que podem ser usadas, a epinefrina e norepinefrina, elas possuem, tanto as duas possuem receptores alfa e beta, com efeito então inotrópico, do aumento de força de contração, e cronotrópico, com aumento da força de ejeção, com aumento do débito cardíaco. A norepinefrina tem um maior aumento da resistência, um efeito sobre a resistência vascular periférica à adrenalina e que a dopamina. Lembrar que também a adrenalina provoca um efeito cronotrópico mais importante que a norepinefrina, e em caso de taquicardia associados ao uso de epinefrina, a substituição por norepinefrina pode melhorar esse efeito cronotrópico. Lembrar que o recém-nascido já trabalha numa frequência cardíaca muito elevada, 140, 160, e o aumento dessa frequência cardíaca diminui o enchimento ventricular e, portanto, você piora o débito cardíaco se a criança atinge frequências cardíacas mais elevadas. Então, a troca, muitas vezes, da epinefrina pela norepinefrina é promovida não pela resposta em relação à pressão arterial, mas pelo efeito taquicardizante produzido pela adrenalina. A dobutamina
também é outra droga que pode ser usada no tratamento do choque séptico, ele prioritariamente age na bomba cardíaca, melhorando o débito cardíaco, e em recém-nascido ela pode provocar hipotensão arterial. Então, lembrar que na criança em que há uso da dobutamina e piora do choque, com hipotensão arterial, isso pode ser promovido pela própria droga e rapidamente ser substituído, então, ou por dopamina, com efeito beta, dose beta, ou com epinefrina ou norepinefrina. Em relação também, em relação à epinefrina, o uso após aumento progressivo. Quando se usa, então, a epinefrina e norepinefrina? Ele pode ser feito de duas formas. Alguns serviços usam de forma isolada, ou seja, no diagnóstico de choque séptico, já o uso de epinefrina ou norepinefrina, mas a maior parte dos serviços usa essas duas drogas, uma das duas drogas, quando após o uso um aumento progressivo da dosagem de dopamina com ou sem uso de dobutamina associada, você não tem uma resposta clínica isolada, uma resposta clínica satisfatória, então se indica então o uso da epinefrina. E um parâmetro que se tem usado, e aí é um parâmetro sem nenhum trabalho científico mais importante, é a avaliação de especialista, em que se atinge uma dose de dopamina de 10 a 20 microgramas por minuto, associado ou não ao uso de dobutamina, você teria uma indicação, então, de uso de adrenalina, epinefrina ou norepinefrina. Lembrar que, durante o uso dessas duas drogas, é importante lembrar da associação da dobutamina como vasodilatador e, portanto, uma droga teria um efeito vasodilatador, então é melhor que diminua ou retira a uso da dopamina. E nas crianças que já estão usando a dopamina, lembrar de reduzir a dose, porque em algumas crianças isso pode produzir vasoconstrição grave, e essa redução da dopamina para doses menores pode melhorar a perfusão renal e manutenção da diurese dessa criança, embora não exista nenhum trabalho controlado que faça avaliações mais precisas em relação a esses manuseios, e são todos de nível de evidência especialista. Em relação também à epinefrina e norepinefrina, lembrar seus efeitos indesejados, como aumento inapropriado, imprevisível da resistência vascular periférica, com piora do débito cardíaco e da perfusão do tecido. Então, lembrar que essas doses são individualizadas e, em geral, não se recomendam doses acima de 0,5 microgramas por quilo por minuto. A presença de taquicardia, especialmente em relação à epinefrina, o aumento do consumo de oxigênio numa criança que já tem déficit de consumo de oxigênio promovido pela doença de base, pelo choque séptico, e a necrose de extremidades, que deve ser constantemente procurada pela equipe de enfermagem médica em relação a pontos de palidez importantes na ponta de dedos, ou mesmo de aspecto escurecido, que lembra necrose, que significa lesão intensa, a doses maiores que a criança necessita e, portanto, a diminuição da dose, até mesmo substituição da medicação. E o aumento do lactato, como comentei anteriormente, promovido pela adrenalina, que deve ser analisado separadamente. Em relação ao uso de corticosteroide, lembra como é que ele age, em que momento que ele deve ser indicado? Ele induz a expressão de receptores adrenérgicos, ou seja, principalmente nos recém-nascidos prematuros, que tem uma dificuldade de expressão dos receptores em vaso e miocárdio. O corticoide, ele induz a expressão dos receptores da membrana celular e, portanto, a droga avaliativa consegue se expressar melhor. A inibição de catabolitas catecolaminas, produzindo um aumento do nível sérico dessas drogas e, portanto, um melhor efeito, e também promove a liberação de fatores vasoativos lá na microcirculação, como eu expliquei anteriormente. A droga normalmente utilizada é a hidrocortisona, com 2 miligramas por quilo por dia, em intervalos de 12 em 12 horas, em geral, por tempo muito curto, de 1 a 3 dias. Aqui é um experimento feito mostrando que cerca de 1 a 2 horas após o início da aplicação de hidrocortisona, você já tem um aumento progressivo da pressão arterial até que se equilibra aí por volta de 6 horas. E também por volta de 4 a 6 horas é o período nessa estabilização da pressão arterial que se permite, então, a diminuição das doses progressivas das drogas vasoativas, que é uma criança que usava dopamina, dobutamina e a epinefrina, e após o uso do corticoide, 6 horas depois, as suas dosagens foram diminuídas progressivamente, mantendo aí a dose de epinefrina e a diminuição progressiva das demais drogas vasoativas.
Em relação ao bicarbonato de sódio, ele só deve ser usado esse metabólica não responsiva à correção polêmica e manutenção da perfusão com droga vasoativa. O conceito de que drogas vasoativas não agem em acidose metabólica importante, com pH abaixo de 7,20, 7,15, 7,10, isso é só um conceito teórico, extrapolado de adulto, e nós devemos lembrar que o recém-nascido convive muito bem com a acidemia metabólica, os recém-nascidos de 24 a 26 semanas, o pH habitual dessas crianças é por volta de 7,15, 7,20, com bicarbonato em torno de 15, 16. Portanto, eles vivem nesse ambiente e a droga age eficientemente mesmo nesses pHs e a vivência clínica do neonatologista em relação a essas crianças mostra que, mesmo em acidoses metabólicas importantes, você tem resposta das drogas vasoativas no tratamento do choque. Então, só há indicação no tratamento da acidose metabólica, aquele casos em que você já fez a correção volêmica adequada, as drogas vasoativas estão com doses adequadas, a pressão arterial já está normal, isso está próximo do normal, e a criança mantém uma acidemia muito grave, abaixo de 7,10 pH ou 7,0 de pH, não responsiva. Por que essa correção? Por que essa observação é importante? Porque a correção do bicarbonato de sódio está associada à flutuação do fluxo sanguíneo cerebral e, portanto, sangramentos, importante hemorragia cerebral nas nascidos prematuros, mesmo em criança de termo, diminuição de oferta de oxigênio nos tecidos, que está associada aí ao próprio choque, piora da acidose intracelular e lesão celular e apoptose, agravamento da função miocárdica, piora do choque, hipocalcemia e convulsão secundária à correção rápida do pH. Então, todos esses efeitos adversos fazem com que a correção da acidemia metabólica com bicarbonato de sódio seja excepcional e não a regra. Isso deve ser levado em conta. Em resumo, recém-nascido, ele tem um risco de estabilidade hemodinâmica, mas nem todo choque é séptico, nem todo choque é hipovolêmico. Precisa fazer uma avaliação diagnóstica muito importante e rápida dessa criança para a definição adequada do tratamento. A avaliação clínica é muito importante, deverá ser feita no diagnóstico e na indicação e na condução, no manejo dessa criança, por ele é insuficiente. Então, aqui vale a indicação do uso da ecocardiografia funcional, desde que seja feita por uma pessoa experiente e que tenha valores seriados bem determinados, e levando-se em conta o efeito do shunt aí, coronel valvo, canal arterial, na determinação de seus valores. O lactato e a avaliação do bicarbonato são importantes também na avaliação seriada, mostrando uma melhora desses valores à medida que o choque vai sendo corrigido, ou uma elevação dos valores, a elevação do lactato e diminuição do bicarbonato à medida que o choque piore e não havendo resposta ao tratamento. E em relação ao tratamento, é importante para que o choque séptico, esse quadro séptico, sejam devidamente tratados e com diminuição da mortalidade, mortalidades que têm uma identificação precoce, identifica o fator de risco, identifica a doença, que o choque séptico, e promove, então, o seu tratamento. A reposição volêmica, em geral, se estabelece aqueles valores de reposição volêmica já na fase inicial e com avaliações que indicam o uso rápido de drogas vasoativas se necessário, e principalmente em casos de perdas comprovadas, aí precisa de uma reposição volêmica mais importante. O uso de drogas vasoativas precisa ter uma identificação precoce do quadro, uma resposta adequada ou inadequada à reposição volêmica, o início, então, precoce do uso de drogas vasoativas e um manejo rápido. Portanto, se eu indico o uso da droga, eu preciso fazer avaliações periódicas curtas dessa criança para ver resposta, uma progressão rápida do aumento da dosagem, associação de droga, para que haja uma efetivação do tratamento. Para a retirada, é o contrário, eu vou retirar mais lentamente do que a progressão, tanto da dose como da associação de drogas. E verificar a interação de drogas, isso é importante, que doses muito elevadas de dopamina ou de noradrenalina até adrenalina podem ter um efeito conjunto de aumento rápido ou súbito da pressão arterial e piora uma sobrecarga maior a esse ventrículo que não se encontra suficientemente com a sua função estabelecida nesse momento. Então, gostaria de agradecer e
Lembrar, então, que a gente se encontra no mês, hoje é o dia da prematuridade, né? E o tema desse ano é o Garanta o contato pele a pele com os pais desde o momento do nascimento. E eu agradeço o convite para poder participar e apresentar essa aula para vocês. Muito obrigado.